Emília Beatriz Maria Ferreira Scave, a estudiosa que revolucionou o processo de alfabetização. Ela teve como foco o como se aprende e suas ideias contribuíram para os educadores formularem novas metodologias e se reinventarem no campo da educação para tornarem o processo de alfabetização simples e eficaz. A crítica aos métodos tradicionais de alfabetização. Bom, com base nos pressupostos, a psicóloga Emily Ferreira, ela critica a alfabetização tradicional, porque julga a prontidão das crianças para o aprendizado da leitura e da escrita por meio de avaliações de percepção, que seria a capacidade de discriminar sons e sinais, por exemplo, e de motricidade, que é ali a coordenação ou orientação. Dessa forma, existe um peso excessivo para o aspecto exterior da escrita, que é saber desenhar as letras, e deixa de lado as suas características conceituais, né? Isso acaba deixando de lado essas características. Ou seja, a compreensão da natureza da escrita e da sua organização, né? Ela acaba ficando ali para lado. E para os construtivistas, o aprendizado da alfabetização não ocorre assim de forma desligado do conteúdo da escrita. Mas para Emily Ferreira, em resposta a esse problema, ela havia chegado a uma conclusão de que era um momento histórico de se fazer uma revolução conceitual a respeito da alfabetização, que isso permitisse levar em consideração mais o aprendizagem, né, do sujeito que estaria ali aprendendo e não a perspectiva de quem estaria ensinando. O duplo marco conceitual da psicogênese da linha escrita, ele parte de um pressuposto de que a aprendizagem da escrita se inicia antes do que a escola imagina, ainda que ler e escrever continue sendo uma das coisas mais importantes que uma escola pode passar para uma criança, um aluno. Desse ponto, a gente entra no construtivismo de Piaget, aplicado na alfabetização. Esse construtivo passa a ser entendido como uma teoria dos processos de aquisição do conhecimento e não apenas como uma teoria limitada aos processos de aquisição dos conhecimentos lógicos matemáticos. Ou seja, né, a teoria dele não é vista como um dogma, por exemplo, mas sim como uma teoria científica, pois o alfabetizando ele não tem apenas o interesse em adquirir uma técnica, mas sim em buscar compreender essa técnica, né, de compreender esse assunto. Para isso, ele vai formular hipótese e possivelmente conseguir solucionar problemas. Portanto, o alfabetizando, ele vai além das instruções por partes de adultos alfabetizados, sabe? Ele meio que não espera por orientações para isso. Ele vai pelo seu processo de aprendizagem, fazendo com que ele acabe se considerando um sujeito criativo, ativo e inteligente, por exemplo. Nesse sentido, é claro que uma criança de 4, 5 anos, ela não vai conseguir adquirir essas teorias, ela não vai construir essas teorias, ela não tem a capacidade ainda para isso. Por isso que é direcionado para pelo menos crianças com, no mínimo, 6 anos de idade e com acompanhamento do professor nesse processo, para que ele possa compreender um pouco melhor. Desse modo, o construtivismo de Piaget, aplicado no processo de alfabetização, ele permite diferenciar entre método e processo de aprendizagem, que ele meio que pode ser tanto estimulado como bloqueado. Ou seja, de acordo com tudo isso, ele pode acabar facilitando ou dificultando essa aprendizagem da criança.
mas ele nunca vai construir a aprendizagem em si sozinho. Ele precisa de todo esse processo para que ele possa ou dificultar ou facilitar, né? Ele vai ajudar ali, facilitando ou ajudando o processo, mas nunca construindo o processo em si sozinho. Erros construtivos ou pedagógicos se desenvolvem da função cognitiva que interpretam as complexidades e generalidades que formam o pensamento. A partir disso, Piaget diz que o sujeito da alfabetização não é um mero receptor de dados, eles são construtores do conhecimento, e o erro faz parte desse processo. E a psicolinguística de Noam Chomsky afirma que a linguística precisa ser encarada como parte da psicologia cognitiva, pois a comunicação humana é considerada uma fase contínua de percepções, compreensões e produções. A riqueza da linguagem faz com que esse contínuo se processe de várias maneiras, dependendo da sua modalidade, visual ou auditiva, ou até mesmo do estímulo externo. As etapas sensoriais de percepções serão diferentes para cada indivíduo. Podemos dividir a estruturação da língua basicamente em 4 etapas. A primeira, que é a pré-silábica, é a etapa onde a criança produz uma escrita indiferenciada. Seus traços não registram uma pauta sonora, ou seja, não existe uma correlação entre o som e a palavra escrita. Já a segunda etapa é a etapa silábica. A criança inicia sua percepção de som e palavra, e nessa etapa ela entende que a letra corresponde a uma sílaba, começando a reproduzir o som na sua escrita. Já na terceira etapa, a silábica alfabética, é basicamente uma etapa de transição, uma escrita onde as letras aproximam-se cada vez mais do princípio alfabético, e cada vez mais sua escrita vai ganhando o som. A quarta e última etapa é a etapa alfabética, onde a criança começa a escrever segundo as normas socialmente estabelecidas, e elas já compreendem mais ou menos o som correspondente a cada sílaba. Implicações psicopedagógicas da psicogênese da língua escrita correspondem a 3 processos. O primeiro diz que os progressos psicogênicos são diferentes para cada aluno, pois não dependem apenas das experiências escolares. O segundo diz que a complexidade e o dinamismo desses processos são incompatíveis com a avaliação da prontidão dos alunos, e não existe a constituição de turmas idealizadas. E o último processo diz que as hipóteses sobre a língua escrita expressam erros construtivos do aluno, onde o conhecimento dessas hipóteses propicia aos professores mediações oportunas e planejamento de atividades direcionadas a avanços na aquisição da língua escrita. Princípios básicos da psicogênese da língua escrita. A teoria da psicogênese compõe-se em interpretar uma série de processos e reflexões sobre uma linguagem com uma base conceitual, nos permitindo compreender o processo de escrita da criança. Vamos conhecer esses princípios? Não identificar, ler com decifrar. Segundo esse princípio, ler não significa apenas decodificar os códigos, ou seja, as letras em sons, os fonemas. A escrita é a construção do oral. Não identificar a escrita com cópia de um modelo. A escrita é uma técnica onde reproduzimos o traço. Escrever é dar ênfase a uma interpretação. E quando a criança inicia seu processo de escrita, ela reproduz no papel o traço como um jogo, onde ela expressa sua realidade, dando um significado ao seu traço. Não identificar processos na conceitualização com avanços ou exatidão da cópia. Os primeiros princípios deixam claro que ler não é decifrar códigos, assim como escrever não é copiar. Sendo assim, o terceiro e último princípio nos traz uma concepção de construção com ênfase na leitura e na escrita ativa.
concepções de crianças sobre a escrita. Segundo Ferreiro e Teberoski, mesmo que a criança não saiba ler, isto não é obstáculo para que ela tenha suas próprias ideias. A partir do momento que ela entende que a palavra possui uma quantidade de letras, ou seja, caracteres, ela começa a entender, a interpretar. Exemplo, a palavra casa, mesmo não conseguindo escrever corretamente essa palavra, a criança vai ter a noção do que é casa. Assim ela vai fazer um desenho ou até escrever alguns garratuchos. Assim, mesmo que a criança não esteja alfabetizada, se é estimulada a partir do seu conhecimento prévio, ela entende quais critérios ela precisa usar para fazer seus próprios registros. Apesar de ser voltada para as crianças de 4 a 6 anos, as pesquisas de Emília Ferreira também tiveram uma grande influência na educação dos jovens e adultos, o EJA. Junto com o pensamento de Paulo Freire, eles desenvolvem métodos que comprovam a eficácia das teorias dela de alfabetização também para as turmas de jovens e adultos. Apesar de muito aceito, ainda houveram críticas ao paradigma psicogenético de construção da escrita. Fernando Capovilla foi um dos críticos. Para ele, ler é descodificar, por isso ele defende o uso do método fonético. Houveram também outras críticas, que defendiam que o problema da alfabetização está nos processos de aprendizagem e não nos métodos empregados.